Saudação a todos. É um prazer muito grande para nós voltarmos hoje aqui para a apresentação do segundo tema da Bíblia Ensina. Hoje o nosso tema é sobre a Bíblia Sagrada. Eu tenho algumas perguntas para fazer. É realmente a Bíblia a palavra de Deus? Quem é o seu verdadeiro autor? Quanto tempo levaram para escrever esse livro? Ela realmente tem precisão? O que ela fala é a verdade? Como é que ela foi preservada e conseguiu chegar até nós hoje? São algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. O primeiro livro da Bíblia foi escrito, o livro de Gênesis, foi escrito 1500 anos antes de Jesus. E o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, foi escrito 100 anos depois de Jesus. Portanto, há um período aqui de 1600 anos, do primeiro livro até o último livro. 40 autores participaram para escrever esse livro. Os livros naquele tempo não eram escritos como hoje, assim. Ao contrário, eles escreviam em folhas de papiro. Era uma planta que havia no rio Nilo, lá no Egito, é uma folha grande, e eles escreviam à mão, ou então em peles de carneiro, e depois eles enrolavam esse material, formavam um rolo, e esses rolos eram chamados de pergaminho. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E além disto, ele fez uma coisa muito impressionante, pessoal. A Bíblia Sagrada conta que Deus mostrou para ele um santuário no céu e disse para ele que ele tinha que fazer um igual para estar no meio do povo aqui com a nação israelita. E ele então construiu este santuário conforme um modelo, e dentro desse santuário Deus mandou ele construir uma arca. Não vão confundir com a arca de Noé, mas era a arca do concerto. Era um móvel feito de madeira especial, e ali nesta arca estava a lei dos 10 mandamentos, e ali na arca do concerto havia um lugar para colocar os rolos, os pergaminhos, à medida que eles fossem escritos. Moisés, então, ele escreveu os primeiros livros e ele colocou ali nesta arca. E os demais escritores, à medida que iam escrevendo, eles também iam colocando ali. Bem, a primeira parte da Bíblia, que é até o Senhor Jesus, que hoje nós conhecemos como o Velho Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. E isso é interessante nós levarmos em consideração. Mas aconteceu algo interessante 1200 anos após eles já estarem escrevendo a Bíblia. A Bíblia já tinha vários livros prontos. No ano 300 a.C., Alexandre o Grande, ele vence os medos e persas, e ele derruba a monarquia medo-persa e estabelece um reino na terra, que é a Grécia. E ele então, depois das batalhas que ele teve, ele resolveu ir até Jerusalém. Ele queria destruir o povo judeu e a cidade de Jerusalém, porque ele julgava que eles eram os seus inimigos. E ao chegar em Jerusalém, a cidade estava em festa para recebê-lo. E Alexandre quis saber por que isso. Levaram ele então até o templo que havia sido construído depois, mais tarde, por Zorobabel, e mostraram para ele, foram até a Arca do Concerto, onde estavam os livros, e pegaram um livro de um dos profetas e leram para ele. E no livro dizia que ele, Alexandre, era o rei primeiro da Grécia e que ele venceria os medos e persas. Ele ficou tão encantado quando viu o nome dele escrito aqui na Bíblia com 150 anos de antecedência. E ele então achou que esse livro não deveria estar na língua somente hebraica, uma língua que quase não se falava mais, mas a língua mais influente no mundo agora era o grego, e ele então pediu para que esse livro fosse traduzido para a língua grega. E eles então pegaram 70 escribas, 70 judeus eruditos que entendiam o grego e o hebraico, e eles traduziram toda a Bíblia para o grego. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, a Bíblia nos conta que ele foi a Nazaré, onde fora criado, está lá em Lucas 4, no verso 16. E no verso 17 nos diz que quando ele chegou na sinagoga, deram para ele
o livro de Isaías, o rolo de Isaías, o pergaminho, e ele leu nesse livro o pergaminho. A Bíblia que Jesus leu lá na sinagoga era exatamente a Septuaginta, essa tradução do tempo de Alexandre o Grande. Nos dias de Cristo, haviam muitas cópias dos rolos, aqueles pergaminhos. Eles eram feitos à mão, haviam os copistas, haviam aqueles que conferiam, e o texto sagrado era usado com muita reverência. Jamais alguém se atreveria a mudar alguma letra, alguma coisa desse livro. E haviam cópias para todo lado. Havia a Bíblia hebraica, e agora traduzida para o grego, e os apóstolos começaram a escrever também alguns livros, mas esses livros estavam soltos, os evangelhos, os históricos, e haviam muitas cópias. E olhem o que aconteceu no ano 70 da nossa era. Tito, comandando os exércitos de Roma, ele vai até Jerusalém, faz o cerco de Jerusalém. Houve muita fome. Foi terrível. Isso aconteceu no ano 70. E quando os judeus e os cristãos perceberam que a cidade de Jerusalém ia ser invadida e que o exército romano ia destruir e incendiar a cidade, eles fugiram da cidade, levando tudo o que puderam de relíquias. E uma das coisas que eles tinham, um cuidado especial, era com a Arca do Concerto. E sempre que podiam, eles tiravam a arca e eles fugiam com a arca, e se não pudesse, pelo menos eles levariam os rolos sagrados, os pergaminhos. E eles fizeram isto. E dessa maneira, Deus preservou a Bíblia até os nossos dias. Essas cópias hoje ainda são encontradas, e através disso aí ela foi sendo recopiada e chegou até nós hoje. E isso aconteceu também quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém no ano 697 a.C. Os judeus também pegaram os livros sagrados e eles levaram com eles. Dessa maneira, esses livros foram espalhados por todo lado, mas nenhum livro ficou perdido. E nos dias de Cristo, nós tínhamos, portanto, a Bíblia, o Velho Testamento, na língua hebraica e também na língua grega. Agora vejam o que aconteceu no ano 170 da nossa era. Agora, os cristãos, eles liam os livros hebraicos, o livro traduzido para o grego, a Bíblia que eles tinham, e eles liam também as cópias dos apóstolos. São Marcos, São Lucas, São João, mas esses pergaminhos estavam soltos, todos eles. E eles se preocuparam com isto. E eles fizeram um concílio, que foi conhecido na história como o Cânone de Muratori. Esse Cânone de Muratori foi um concílio cristão, e nesse concílio eles resolveram anexar à Bíblia todos os livros dos apóstolos, até o livro de Apocalipse, o último livro. E dessa maneira a Bíblia passou a ter agora duas seções. Os livros que foram escritos antes de Cristo, ele recebeu o nome de o Velho Testamento, e os que foram escritos depois de Jesus receberam o nome de Novo Testamento. Agora vejam como Deus ele é bondoso. No ano 340 da nossa era, isso é no ano 170, eles anexaram os livros. 170 anos mais tarde, então, 340, não se falava mais quase o grego no mundo, e tampouco o hebraico. E a língua oficial era a língua de Roma. Roma dominava o mundo inteiro, e o idioma deles era o latim. E eles tinham uma dificuldade muito grande quando iam ler a Bíblia, porque ela não estava na língua que eles falavam agora, mas numa língua já estrangeira e pouco usada. E São Jerônimo, um dos pais da igreja, ele se preocupou muito com isto. E ele resolveu, com um esforço de gigante, traduzir toda a Bíblia agora para a língua latina. Esta Bíblia, essa cópia latina, é reconhecida hoje no mundo cristão, evangélico, enfim, como a Vulgata Latina. Quando Martinho Lutero, no ano 1500, encontrou uma Bíblia acorrentada no convento onde ele estava, era exatamente a Vulgata Latina que ele lia. Era a Bíblia que havia naquele tempo por muitos anos.
Agora, uma coisa interessante que eu queria que vocês entendessem: o Criador do universo, o autor da Bíblia, ele não dorme. Há 80 anos atrás, agora, portanto em 1940, entre 40 e 50, você sabe que o Mar Morto é uma depressão muito grande, ele fica abaixo do nível do mar, e há muitas montanhas na volta do Mar Morto, e alguns beduínos, pastores, apastando as suas cabras nas regiões das montanhas do Mar Morto. Um dia, um daqueles pastores beduínos resolve jogar uma pedra dentro de uma daquelas cavernas que há ali nas montanhas. E ela produziu um barulho interessante dentro da caverna. Parece que ela havia quebrado alguma louça, algum vaso, algum pote. E eles arrumaram tochas de luz e entraram na caverna e descobriram que havia lá dentro realmente um pote de barro, mas o curioso é que dentro dele havia alguns rolos, alguns pergaminhos. Eles levaram até a aldeia e venderam para um sacerdote. E esses rolos acabaram na mão de alguns especialistas que detectaram que eram cópias autênticas dos dias dos apóstolos. Esses achados logo foi anunciado para o mundo e os arqueólogos organizaram equipes e voltaram lá para a região do Mar Morto e começaram a entrar em todas as cavernas e foram encontrando cópias da Bíblia que estavam escondidas em algumas cavernas. E eles ficaram maravilhados disto. E eles chegaram a uma seguinte conclusão: que provavelmente quando os judeus e os cristãos fugiram de Jerusalém no ano 70, quando Tito destruiu a cidade, que eu falei para vocês há pouco, eles fugiram levando esses pergaminhos com eles. Como eram pesados, era difícil de carregar, ao chegar naquelas cavernas, eles resolveram escondê-los lá dentro, na esperança de depois voltar para recuperar. Mas eles não conseguiram voltar mais. E desta maneira Deus preservou livros autênticos lá de 2000 anos atrás, dentro dessas cavernas. Esses pergaminhos do Mar Morto representam toda a Escritura Sagrada. Os livros hebraicos, algumas cópias gregas havia, alguns livros dos apóstolos, alguns pergaminhos estavam todos lá. E isso permite a nós hoje verificar. Os especialistas estão corrigindo, verificando, e eles estão encantados porque a Bíblia que nós temos hoje, ela é autêntica, ela não teve nenhuma mudança, ela está iguais àquelas cópias antigas que eles encontraram agora lá do Mar Morto. Esses achados do Mar Morto é um testemunho de que Deus tem preservado o seu livro. É um testemunho da veracidade e da autenticidade da Bíblia Sagrada. Por isso esse livro hoje é o livro mais impresso do mundo. Nós temos uma editora aqui em São Paulo, em Barueri, que imprime 6 milhões de cópias da Bíblia por ano. Agora vocês imaginem o mundo inteiro. São milhões e milhões de Bíblias. É o livro mais impresso no mundo hoje, é a Bíblia Sagrada. É o livro mais traduzido. Hoje você encontra a Bíblia Sagrada traduzida para mais de 2.400 línguas e idiomas. Quase que não há uma aldeia que não tenha hoje a Bíblia na sua língua. É o livro mais vendido, é o livro mais lido, o livro mais amado. E é também o livro mais comentado do mundo hoje, é a Bíblia Sagrada. Vejam o que está escrito no 4º livro da Bíblia. É o livro de Números. Vamos ler agora aqui o livro de Números, no capítulo 12. O capítulo é essa letra, esse número em negrito aqui é o capítulo. E o númerozinho menor é o versículo. Números é o nome do livro, é o 4º livro da Bíblia, no capítulo 12 e no verso 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Vejam, havendo profeta, Deus vai falar com eles em visão ou em sonhos. E continua ainda a pergunta: o que o profeta fala? O que ele escreve? Aquilo que ele acha que deve escrever? Querem ver?
São Pedro, na sua segunda carta, agora é um livro que está quase no final da Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no verso 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não é uma maravilha isto? Conta no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para corrigir e para instruir na justiça. Essa é a utilidade da Bíblia. Bem, agora que você sabe que esse livro é o livro de Deus, agora que você sabe que Deus escreveu a Bíblia e cuidou dela até nós, qual é a resposta que você vai dar? No livro de Jeremias, capítulo 15, verso 16, está escrito assim: achando as tuas palavras, logo as comi. E ela foi para mim gozo e alegria do meu coração. A Bíblia é um livro para a gente estudar, para a gente ler, para a gente amar e para nós defendermos também. E há uma bênção no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e verso 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o fim está próximo e você precisa ler e guardar as coisas que estão aqui. Eu fico muito feliz em ter apresentado a vocês essas reflexões sobre a Bíblia. E eu queria dizer uma coisa para você: todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino de Deus como um missionário. Se você achou interessante esse assunto, você não deveria compartilhar com as outras pessoas que não acreditam ainda na Bíblia, que não aprenderam a amar esse livro. E eu queria te fazer um pedido: compartilhe essa mensagem que está gravada aí com seus amigos. Não esqueça de apertar naquela mãozinha ali e fazer a sua avaliação se você gostou ou não gostou. Se você gostou, deixe um comentário lá no site, tá? E se inscreva para que você possa receber outras mensagens igual a esta. E agora fechemos os nossos olhos para orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela chegou até nós com tanta perfeição, com tanta exatidão. Tu cuidastes dela, Pai, e por isso ela chegou até nós. Nós te agradecemos e pedimos agora que o Teu Espírito ilumine as nossas vidas para nós ler a Bíblia e entender a Bíblia, pois é ela que vai nos ensinar o caminho da verdade, é ela que vai nos mostrar tudo o que devemos fazer, proceder para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te pedimos isto, ó Pai, sem merecer coisa nenhuma, mas em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.